Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Como é que foi a semana de vocês? Boa? Muita luta? A minha teve bastante luta na minha semana aí. E eu creio que Deus tem algo grande para fazer no nosso meio. Muito a partir das nossas lutas, mas Ele quer que a gente solte essa carga. Então vamos ouvir a palavra do Senhor e aquilo que Deus tem para falar a nós nessa manhã. Convido meus irmãos a... É uma benção. Eu convido meus irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Eu confesso aos irmãos que Deus foi formatando a mensagem essa semana, mas Ele me deu esse texto. E apenas no final quando a mensagem foi complementada, eu acho que ainda não terminou, né? Vai terminar a hora que a gente ouvir de Deus aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações. Capítulo 17, Jeremias. Vocês vão ver que esse texto, ele é perfeitamente o início, o meio e o fim da... É difícil isso, para quem prega, a gente normalmente escolhe um texto e o texto traz o centro da palavra, mas esse traz o início, o meio e a conclusão. Amém? Vamos ler? Subtítulo do texto: O pecado só engana e destrói. O pecado de Judá está escrito com um estilete de ferro, com a ponta de diamante, está gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se recordaram dos seus altares e dos seus postes sagrados, junto às árvores frondosas sobre os altos montes. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como igualmente os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus próprios inimigos, na terra que não conheceis, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz Yahvé: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas por meios injustos. Na metade de sua vida, elas o abandonarão, e no fim, ele acabará
como um tolo. Amém? Vocês já viram, né? Lá vem machadada aí. Mas não é machadada. É palavra de amor. E essa palavra, ela só vai encontrar um solo fértil se o nosso coração for fértil, se ele estiver aberto para receber aquilo que Deus está falando nessa manhã. E o primeiro a receber isso sou eu. Durante essa semana, quando eu falo de lutas, eu falo que as lutas são minhas e eu preciso mudar. É a conclusão que eu tiro para mim, a partir da mensagem que me foi pregada antes do que foi a vocês. Vocês já viram uma pessoa desnorteada? Imaginem um acidente de trânsito. E a pessoa sofre uma grande pancada, um acidente de carro, e a pessoa, de repente, ela sai daquele carro, parece que está tudo bem, mas ela olha para um lado, olha para o outro, ela não consegue dar uma palavra, e ela não sabe nem para onde ela estava indo. Vocês já viram uma pessoa que não sofreu nenhum acidente, mas ela não sabe para onde que ela vai? Uma hora ela quer ser pintora, outra hora ela quer ser pedreiro, uma outra hora ela fala que a saída da vida dela é ser investidor, e outra hora ela fala que quer Jesus, outra hora ela fala que, poxa, não é bem isso, não estou concordando com aquilo que estão pregando lá naquela igreja. É uma pessoa sem rumo, é uma pessoa sem norte. E eu confesso a vocês que mesmo esses exemplos, para vocês entenderem melhor, imaginem um peregrino, uma pessoa que não tem destino, e ele sai para viajar, vai para a África, daqui a pouco ele vai para a Europa, daqui a pouco ele volta para o Nordeste do Brasil, e esse cara, provavelmente ele tem um destino maior do que muitas pessoas, porque ele estabeleceu para ele que ele vai desbravar culturas, que ele vai levar a palavra de Deus, muitas vezes um missionário, levando a palavra de Deus para lugares onde ninguém ouve falar de Jesus. E esse cara tem uma direção na vida. Ele estabeleceu que a vida dele vai ser para algum fim proveitoso na cabeça dele, mas ele tem um fim. E o povo de Deus, no caso aqui o reino de Judá, ele se encontrava perdido nesse momento. É uma palavra de Jeremias, se direcionando, já proclamando ou profetizando sobre Judá o exílio. Uma dominação de um povo que viria a ser a Babilônia, que ia tomar aquele povo, ia levar eles exilados, ia acabar com a terra deles toda, ia acabar com aquela economia, com todos os planos que eles tinham feito, e com aquela vida medíocre que eles estavam levando. Mas por quê? Por causa do pecado que eles praticavam. E qual era o pecado tão ruim que eles praticavam naquele momento? Provavelmente, eles estavam cantando, assim como nós cantamos aqui: Jeová é Deus, Jeová é o Deus do deserto, livrou os nossos pais. Mas, ao mesmo tempo em que eles faziam isso, eles erguiam postes a ídolos. Eles direcionavam as suas vidas não só para aquilo que Deus propunha para o seu povo, mas eles direcionavam as suas vidas para outras coisas, para servir ao seu próprio ego. Devia ser uma grande nação, tinham planos de dominação, tinha um governo que administrava e reinava sobre os seus súditos, prevendo um concerto ali, um concerto acolá, uma construção, vamos erguer um prédio aqui vai ser a sede do governo, ali aquele povo está meio rebelde, vamos atacar, vamos controlar. E aquele povo também tinha comércios, e cuidavam dos seus bens, construíam as suas casas. Essa era a situação.
e eles não percebiam até o momento em que foram invadidos e dominados e que eles puderam ver com clareza a maldição que tinha sido lançada sobre eles a partir daquilo que eles viviam. Para a gente entender essa lógica, porque existe uma lógica nisso, né? E nós pregamos o Evangelho, nós dizemos que seguimos a um Deus, e nós precisamos enxergar uma lógica, que ela não pode partir dos nossos corações. Ela é uma lógica que vem do Senhor. E essa lógica, ela está revelada durante toda a Bíblia. Às vezes, eu fico assim meio tímido, né, de ficar voltando sempre, mas eu gosto muito de voltar a Gênesis. Porque Gênesis é o início de tudo. É onde a gente enxerga como fomos criados e por que fomos criados. É onde eu tento imaginar como era a vida do homem antes do pecado. Tudo era luz. Havia uma harmonia extrema. E Deus coabitava com o homem, sem restrições, acredito. Nós podemos ver que Deus nos fez com uma razão, e Ele nos fez com um propósito, e o propósito não é, eu precisava de uma companhia, e eu vou fazer o homem porque eu estou muito solitário, como algumas pessoas dizem, porque Deus não tem necessidade de nada, mas Ele criou o homem para a sua própria glória, e nós fomos criados para nós procedermos dessa maneira, para glorificarmos ao Senhor com as nossas vidas. Ainda no Éden, antes da queda, Deus nos dá 3 mandatos. Um mandato espiritual, de comunhão com Ele, um mandato social, de desenvolvimento da sociedade, e um mandato cultural, de dominação e construção dessa sociedade. Para ficar mais claro, o mandato social, ele fala sobre a união entre um homem e uma mulher, termos filhos, a partir desses filhos construímos famílias, nos agruparmos em outras famílias maiores, e o social já vai englobar tudo. E no capítulo 2, versículo 15 de Gênesis, Deus nos dá um mandamento. Ele fala através de Adão, ele coloca Adão no jardim do Éden e diz para Adão: Adão, você precisa lavrar e guardar esse jardim. E essa é a proposta que Deus deu para o ser humano. E ali naquele momento de Jeremias, essa proposta havia se perdido. O povo que se chama pelo meu nome não está lavrando e guardando a terra. Mas eles não estavam trabalhando? Estavam trabalhando. Guardando o território? Não é bem assim. O nosso trabalho e a nossa guarda tem que ser de acordo não com aquilo que serve a nós, mas que serve ao Senhor. Para vocês entenderem ainda melhor, depois do pecado, e Adão peca junto com Eva, e eles são expulsos desse lugar de conforto, dessa glória, e eles vão para um lugar árido, digamos assim. Mas lá eles têm filhos, e os primeiros filhos que nascem são Abel e Caim. Abel era magnífico na proposta de Deus. Ele pecuarista, cultivava os seus bens e direcionava a Deus. E Deus se agradava muito da forma de agir de Abel. E Caim era o outro filho que não dava muita bola. Ele fazia as suas plantações e
aquilo que não estava muito bom ele entregava para Deus, ele fazia de qualquer jeito, mas desde o início parecia que ele já cultuava a si mesmo, ele cultivava para ele em primeiro lugar e para Deus em segundo lugar. E aí vem a história que eu acho que todo mundo conhece, que Caim mata Abel, e ele se rebela, a primeira rebelião dele é ali. Ele fica com ciúmes, ele vê aquela situação e ele mata o irmão. E Deus chama ele. Cadê teu irmão? O sangue do teu irmão clama a partir da terra. Por um acaso sou eu que tenho que guardar meu irmão? Mas por causa daquilo que você fez, uma maldição é lançada sobre a sua vida. E você vai ser expulso mais uma vez. E você vai peregrinar. E onde você plantar, o solo não dará sua força. Prestem atenção, essa maldição é muito forte. Onde você plantar, o solo não dará sua força. E vai Caim. Caim é expulso. Mas logo no versículo seguinte, ou no capítulo seguinte, nós vemos que Caim vai e constrói cidades. Poxa, que incoerência. Ele se rebela contra Deus, Deus fala com ele, ele não volta e se arrepende, que eu acho que poderia ser uma atitude legítima, mas ele continua no caminho dele. E logo após, nós vamos ver que ele tem prosperidade naquilo que ele faz, ele constrói uma cidade. Mas como? Se a maldição tinha sido lançada sobre ele. Outra história, e a gente vai ver a conclusão até de Caim também, mas outra história é a história de Cã. Após Caim, a sociedade começa a se multiplicar, e o povo é muito mal. Você vê o resultado grande até da rebeldia de Caim, e Deus resolve destruir a humanidade. E através de Noé, ele lança a arca, salva aquela família, e Noé tem 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Logo após o fim do dilúvio, Noé está plantando, ele sabia como fazer vinho, plantou a uva, fez o vinho e se distraiu, se embebedou a partir daquele vinho. E Cã, a Bíblia não fala com detalhes, mas parece que Cã foi chacotado seu pai. E ele viu, o pai estava nu e bêbado, e ele, ao invés de cobrir o seu pai com uma atitude de honra que pertence a Deus, ele vai contar para os seus irmãos, e provavelmente ele chega para os seus irmãos: cara, você não viu o papai como é que está nuzão lá dentro, todo peladão, fazendo um monte de besteira, não sei o quê. E a atitude dos irmãos é diferente. Eles, sabendo dessa notícia, eles voltam e cobrem a vergonha do seu pai. E a partir disso, Noé amaldiçoa Cã. Cã é pai de Canaã. E não sei se vocês lembram, quando o povo de Deus estava para voltar para a terra prometida, Deus fala: ainda não se completou a medida da maldade daquele povo, porque eu vou exterminar ele também. Uma descendência de maldição. Mas isso é lá adiante. Antes disso, nós vemos a Torre de Babel. E a Torre de Babel, na construção e no domínio do reino, na época da Torre de Babel, tem um outro personagem que a gente passa batido na Bíblia, mas que precisa ser notado: Nimrod. Já ouviram falar em Nimrod? Valente, guerreiro, dominador. E ele provavelmente era o rei daquela época. E as nações falavam uma só língua. E resolveram, a partir daquela liderança, construir uma torre através da qual eles pudessem ser conhecidos.
Notem a proposta da construção da Torre de Babel. Notem a proposta da construção da cidade de Caim. Deu, e disse a Bíblia, e deu o nome da cidade de seu filho. Em muitos outros momentos nós vamos ver a comparação disso que eu estou falando, que é um ato de rebeldia, em sentido inverso, outras pessoas erguendo altares ao Deus Todo-Poderoso. E essa precisa ser a atitude, mas não era a atitude daquele povo naquela época, que não percebia mais aquilo que estava fazendo. Mas a rebeldia, apesar de parecer incoerente, a rebeldia sempre resulta em cativeiro. Por que eu digo que parece incoerente? Parece incoerente porque Caim é amaldiçoado e daqui a pouco está prosperando, construindo uma cidade. Cã é amaldiçoado e daqui a pouco o governante daquele povo é um descendente dele. Como pode isso se ele foi amaldiçoado? Mas o ato de rebeldia, ele resulta no seguinte, ele significa o seguinte: nós podemos construir aquilo que nós quisermos através do nosso trabalho. Mas como assim? E se Deus não abençoar? Realmente, e se Deus não abençoar? O que vai acontecer? Mas se vocês olharem, existem pessoas que de aparente sucesso no mundo, e você olha para eles e você fala, não é possível que Deus está deixando esse cara prosperar. Mas as nossas riquezas, elas não são materiais. E muitas vezes nós estamos invejando riquezas materiais, nós estamos invejando conquistas materiais. Quer um grande exemplo? Uma boa família e uma família ruim. Quanto disso que a gente não olha, vê por aí? Estamos prosperando, minha empresa está dando não sei quanto de lucro, uma grana absurda, eu não tenho mais onde guardar dinheiro. E minha família está toda destruída. Um filho que mata o pai para poder ficar com a herança, muito antes daquele filho ter a ideia de matar o pai, ele já tinha morrido. E assim vai, exemplos são mil, né? Mas de outro lado, a adoração, ela resulta numa plenitude. Que plenitude é essa? Eu quero essa plenitude. E considerando o imaterial, o que é de valor, como Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Se fosse, aqueles que me seguem já estariam aqui para me buscar. Mas não é por carne nem sangue, mas pelo Espírito de Deus, que podemos enxergar as verdades que Ele tem separado para nós, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja. E são grandes verdades, a gente precisa abrir os nossos olhos e acreditar nisso. Porque aquele povo, nessa época de Jeremias, assim como Jesus disse em Mateus 24, parece em versículo 37, será como nos dias de Noé, porque bebiam, comiam, casavam e se davam em casamento, até o dia que Noé entrou em sua arca e veio o dilúvio. E outro dilúvio está para vir. E a gente pensa muito nesse dilúvio, que é a segunda volta de Jesus, quando Ele vem para julgar. Mas quando a gente pensa nisso, a gente está pensando, jogando muito lá para frente. E a gente está achando que está tudo certo.
mas não está tudo certo, porque as nossas vidas continuam direcionadas a nós mesmos, e nós já estamos perdidos, adormecidos nessa verdade. Uma ditadura que é colocada pelo mundo e que a igreja já entrou nela. E as consequências são nefastas, não no futuro, elas já se apresentam nas nossas vidas. As nossas construções nem sempre são edificadas para Deus. As nossas empresas nem sempre funcionam para Deus. As nossas famílias nem sempre são formadas em torno de Deus. Os nossos trabalhos nem sempre são dedicados a Deus. As nossas relações sociais, de amizade, nem sempre são construídas tendo Deus como centro. E a consequência da nossa rebeldia, de como continuamos construindo coisas assim como Caim construiu e foi próspero, e a gente acha, nós estamos sendo prósperos, mas a consequência, o maior sinal dessa consequência são os problemas que enfrentamos. E eu me lembro que na virada do ano, Deus falou alguma coisa comigo, e algumas famílias deram uma palavra para a igreja, e uma das coisas que eu falei foi isso, que os problemas estavam nos dominando. E em determinado momento eu via pessoas que viviam a maior parte das suas vidas para resolverem problemas. Problemas que muitas vezes não são problemas. São problemas que nós mesmos criamos e precisamos agora enfrentar esses problemas ou não. Se a gente resolve enfrentar esses problemas, a gente continua escravizado pelos problemas. Ah, mas de que você está falando? Quando nós direcionamos as nossas vidas a um propósito que não é de Deus, é só nosso, provavelmente, Ele não estará conosco. Vou repetir. Quando nós direcionamos as nossas vidas para projetos que são nossos, apenas para exaltar o nosso ego, para exaltar a nossa vontade, para trazer conforto, não que conforto não seja bom, mas trazer apenas conforto, esse é o objetivo principal para a nossa vida, Deus não vai estar conosco. Ah, mas Senhor, eu vou à igreja, eu estou lá, eu trabalho até no ministério infantil, eu estou ajudando aquelas crianças. Mas se o seu projeto não é direcionado a mim, eu não tenho nada contigo. Todo mundo tem problema. A problemática do problema é que quando a gente é consumido pelos problemas, quando esses problemas começam a ditar para onde você vai ou para onde você não vai. Ah, eu não vou para tal lugar porque ali vai ser muito transtorno para a minha vida. Mas se Deus está mandando você ir para aquele lugar, e possivelmente Ele tem uma obra para você naquele lugar, você está deixando o seu problema dirigir a sua vida. Imagina Jesus, quantos problemas Ele não tinha? A Bíblia relata o tempo todo, é porque a gente passa batido por isso. Mas Ele era perseguido o tempo todo por uma sociedade religiosa, em que os governantes eram aqueles os que detinham o poder eram os religiosos. E eles não queriam perder esse poder de jeito nenhum. Então, em todo lugar que Jesus estava lá um cara. Mas como que Ele resolvia esse problema? Não era Ele que resolvia, mas aquele que agia através dele. Ou melhor, em parceria com ele. Lembro de Adão. Adão foi posto no meio do jardim.
E Deus cria os animais. E ele cria as plantas, e ele vira para Adão e fala assim: Adão, está vendo isso aí que eu fiz? Você vai dominar sobre tudo isso. Olha que beleza. Adão, chega aqui. Aí dá um tapinha no ombro de Adão. Dá um abraço aqui, meu filho. Pega os animais e dá nome para eles. Cara, que parada sensacional. Deus podia chamar Adão e falar: está vendo aquilo ali? Aquele é o leão. E aquela ali riscadinha, está vendo? Não esquece não, hein? Aquela é zebra. Mas ele chama Adão para cooperar com ele e fala: Adão, vamos fazer isso aqui juntos. Guarda esse jardim, cuida. A tua autoridade sou eu que te dou. Você vai mandar sobre todos eles. E na cruz Deus restituiu essa autoridade sobre as nossas vidas. E a gente fica clamando por autoridade, mas a gente não sabe onde que a gente perdeu. E a autoridade que Deus nos deu está nessa verdade. Está baseada nessa verdade, porque quando os projetos não são dele, os projetos são nossos, ele não tem compromisso com a gente. Mas enquanto nós estamos em cooperação com ele, ele vai bater no ombro da gente e vai falar assim: olha, está vendo aquela alma ali? É através de você que eu vou salvar. Está vendo aquele empreendimento ali? Vai lá e toca ele, porque através daquele empreendimento eu vou salvar muitas vidas. Através daquela empresa, eu vou transformar a sociedade em torno dela. O maior problema nosso, sabe qual é? Que a gente olha para um lado, olha para o outro e vê assim: mas não está ninguém fazendo, por que eu que tenho que fazer? Conhece a lei da média? A lei da média fala o seguinte: nós somos a média das pessoas com quem a gente convive. Então vai ter alguém que vai ter que ser o desbravador. E esse desbravador, ele vai ter que se juntar com mais um, e vai ter que se dividir na metade para poder somar naquele cara. E por aí vai. Que também não é o sentido da gente ficar catando, que também a gente pode buscar outras pessoas que somem a gente. E, infelizmente, não por falta de amor às almas, mas acabar se afastando de pessoas que têm diminuído a gente. Deixa eu ver onde que eu parei, porque... Mas os problemas, parece que eles vêm atrás da gente como um imã, né? Eu não tinha problema nenhum essa semana. De repente, a casa lá que eu alugo, a minha casa que eu estou alugando para uma pessoa que tem um inquilino, está cheia de cupim. E aí eu tenho que resolver um negócio, aí daqui a pouco vem outro problema que soma a esse. Meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu quero falar com o Senhor, eu quero preparar um estudo legal, eu quero cuidar dos meus filhos, mas são os problemas que estão me tirando do sério. Eu não consigo ter alegria num momento da minha vida tão importante. E teve um dia que eu peguei, até a minha esposa falou: mas isso é praga. E teve um dia que eu falei assim: quer saber? Em nome de Jesus, insetos, vocês são colocados ali pelo Senhor, vocês são criados pelo Senhor, retornem ao seu lugar de origem, saiam dali. E eu não sei o que vai acontecer, mas está longe, e eu tenho que começar a crer nessa autoridade que eu tenho. Que a inseticida vai resolver, mas tem os meios naturais. Eu creio nos meios naturais, já até estamos cotando com... Mas é capaz do cara chegar lá e não ver mais nenhum inseto. Eu creio nisso. Amém?
e outros problemas, a gente precisa fazer isso também. E melhor, a gente precisa parar de enxergar certas coisas como problemas. Muitas das coisas que se colocam na nossa frente são oportunidades e não problemas. Mas a gente está tão traumatizado, tão diminuído, que a gente olha para as coisas e vê problemas, só problemas. Ah, isso é um problema. E a gente tem um exemplo lá em casa, que eu preciso citar aqui, é importante, não sei se muitas pessoas têm, a gente agora tem 3 filhos, e fomos surpreendidos recentemente, né? A minha filha menor foi aquela que saiu chorando aqui no início do culto, e ela tem 1 ano e 5 meses, mas ela é uma bênção, ela é uma bênção mesmo, e ela é uma bênção. E em todo momento ela é uma bênção. E ela veio para alegrar a nossa vida. E ela veio para satisfazer várias coisas que a gente não pensava que ia encontrar. Ela veio para preencher um vazio que a gente não sabia que tinha. E ela... Muitas vezes eu estou triste, eu olho para ela e eu fico feliz. Mas essa é apenas uma parte da visão. Tem uma outra visão. Cara, essa menina não para de se mexer o tempo todo. Meu Deus! Cada um remedinho para ela. Cara, a gente precisa... ficar nós dois, conversarmos, e a gente precisa ter o nosso tempo, e a gente tem outros projetos, a gente tem coisas para fazer, mas ela não deixa, eu não consigo nem preparar essa mensagem aqui, porque a minha filha, ela subiu na cadeira do lado, ela já está pendurada no meu pescoço. Meu Deus, mas esse projeto é muito importante, e ela está me atrapalhando. Outro dia, cara, muito engraçado, a Vívia estava no quarto, e é uma suíte, né, tem um banheiro, e daqui a pouco ela ouve um barulho de privada, assim, tipo uma privada balançando, e ela vai lá ver, e a menina está de cabeça para baixo na privada, assim, e a sorte, a Vivian tira, né, ela com a franja molhada da privada, e a Vivian tira ela. Meu Deus, o que essa menina está fazendo aí? E aí vê uma moedinha lá dentro. Aí tem que meter a mão na privada também, mas, cara, já está sujo o cabelo. Ainda bem que a do meio não tinha passado antes lá, porque senão estava mais suja ainda. Mas ela jogou uma moedinha e foi buscar. E a sorte foi que Deus está na frente, eu creio. E ela foi com a mão na moedinha. Senão ela podia ter se afogado. Mas essa é a bênção que Deus nos deu. Em determinado momento, se eu olho para essa bênção de uma forma diferente, como que eu vou fazer, meu Deus? Porque esse projeto é tão importante, eu tenho que falar... Mas o projeto que Deus me deu foi ela. Aquele é mais importante. Você está cuidando desse projeto? Porque tem alguns projetos que a gente fica até em dúvida, né? Mas filho não tem como a gente ter dúvida. Eu olho para esse projeto e eu falo, cara, esse é o projeto que o maior projeto que Deus me deu foi meus filhos e a minha família. Tem até aquele ensino, né? Nem sei se é ditado, sei lá, que fala em primeiro lugar a família, depois a igreja. E eu preciso, antes de ajudar vocês, eu preciso ajudar os meus filhos, eu preciso direcionar os meus filhos, porque os meus filhos, eles vão crescer no caminho do Senhor. E lá na frente, quando eles estabelecerem os seus projetos pessoais, eu quero que eles sejam altares erguidos para o Senhor, não para eles próprios, porque eu sei dessa verdade, que se forem para eles próprios, eles vão ser dominados por problemas, e problema atrás de problema,
E uma vida consumida por problema é uma vida nula ou negativa. E quantos de nós já nos vimos ou estamos, nesse momento, consumidos por problemas? Problemas que não pertencem a nós. Muitos problemas são naturais, mas se você colocar a sua vida na direção do Senhor e aquele projeto que você estiver tocando, Ele vai à frente e vai resolver o problema. O problema de Jesus, ele era resolvido antes de acontecer. Porque na hora que acontecia, ele só falava aquilo que o Espírito lhe dizia para falar. O problema de Jesus era resolvido de manhã, de madrugada, quando ele ia para o monte ou para o lugar deserto e tinha um momento sozinho com Deus, e começava a conversar com Ele, e começava a colocar o dia nas mãos do Senhor, e começava a direcionar a obra que não era dele, o trabalho que não era dele, que era muito suor. Você pensa que Jesus não trabalhava? Jesus trabalhava muito. E eu imagino Jesus voltando de um dia de, muita gente em volta dele, muita gente correndo atrás dele para ser curada, muita gente aglomerando, e ele resolvendo várias coisas, e ele fadigado para deitar e dormir. E aquilo tudo que ele fazia era para o Senhor. E o homem do Senhor não tinha uma casa, um lugar para deitar a sua cabeça. Por quê? Porque o Senhor providenciava todas as coisas. Porque se nós colocarmos os nossos projetos na mão do Senhor, Ele vai providenciar todas as coisas e até a absolução dos seus problemas. Mas se nós continuarmos buscando problemas para saciar as nossas necessidades, infelizmente virão problemas sobre problemas. O próprio problema já se encarrega em trazer outro. Vamos lá, aquele otário ali. Ele gosta de problema. Vamos lá. Desculpa a palavra otário, isso é muito forte, mas é por aí, tolo, na Bíblia tem tolo. Amém? Quando nós queremos trabalhar mais apenas para ganharmos bens e prestígio, o nosso trabalho, nós escolhemos, quanta gente escolhe as suas profissões para poder ganhar prestígio, para poder alcançar riqueza. Dificilmente a gente escolhe uma profissão com base naquilo que ela representa. Ou, melhor, naquilo que Deus estabeleceu para você fazer. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Onde que o Senhor quer me usar? E eu não estou falando aqui de uma vida ministerial na igreja, não. Há muito tempo, eu acho que a gente já desmistificou uma ideia que foi colocada na cabeça da igreja há muito tempo atrás, que é a separação da sua vida espiritual e da sua vida secular. Eu tenho a minha vida secular e aquilo ali é aquilo ali. E aqui eu tenho a minha vida espiritual. E o profissional espiritual é o pastor, ou aquele que trabalha na igreja. Não existe isso. A nossa vida é espiritual em qualquer momento que a gente estiver. E nos nossos trabalhos a gente precisa ser usado. O nosso ministério é exercido por nós, principalmente no lugar onde a gente passa mais tempo. Mas quando a gente escolheu o nosso trabalho, mesmo que isso tenha acontecido, e realmente naquela época eu construí aquela casa, ou eu construí aquela empresa, ou eu escolhi essa profissão. Eu estou fazendo assim, porque eu estou com frio, desculpa, cara. Eu não sei se... Mas, eu escolhi aquela profissão e eu realmente não perguntei ao Senhor. Pergunta agora, Senhor, o que o Senhor quer de mim naquele lugar?
E eu garanto para você que, diante da sua mudança de direção, ele vai falar assim: não se preocupe, eu sei que você errou. E tudo que você tinha que colher, de repente você já colheu, não precisa mais se preocupar. Eu vou te dar, a partir desse momento, uma outra função, uma outra direção. Esse projeto aqui que eu tenho para você nesse lugar. O Marcelo que estava ali para fazer isso, ele não fez, eu tive que mandar embora. Aí eu estou te substituindo, a oportunidade é tua agora. Marcelo, desculpa, eu usei um nome, pode parecer que é o garotão lá, não é, tipo assim, desculpa, não me toquei, cara. Eu falei, eu vou pensar no nome comum, aí eu pensei. Mas vocês entenderam a ideia, né? Há sempre um momento de reversão. Muitas vezes, a gente está procurando fama. Eu vou fazer aquele curso, eu vou ser o melhor dos melhores. Eu vou ser o cara mais renomado naquela área, dentro da minha profissão. Ou até na internet, fazendo vídeos. Eu quero ser um cara conhecido, que eu entre no restaurante, as pessoas venham pedir autógrafo. E eu estou fazendo isso para Deus ou estou fazendo para mim mesmo? Não que a fama não ocorra como uma consequência. Muitas pessoas verdadeiramente de Deus são famosas hoje. Mas eu garanto para vocês que eles não buscaram isso. As pessoas verdadeiramente de Deus, eu garanto para vocês que não buscaram isso. E nem se deleitam com isso. Mas quando nós passamos a nos deleitar com esse tipo de coisa, a nossa vida vai ser infestada de maldição. Porque nós estamos voltando para quê? Para a rebeldia. Nós podemos tocar os nossos próprios projetos, não necessariamente que Deus esteja à frente. A gente toca os nossos projetos e muitas vezes a gente justifica e acha que um agradecimento é o suficiente para justificar aquilo que nós estamos fazendo. Quer ver? Ganhei muito dinheiro naquela negociação. Obrigado, Senhor. Mas Deus não estava naquela negociação, ainda mais do jeito que foi feita. Você está agradecendo por quê? Por causa do dinheiro? Esse dinheiro é maldito. Esse dinheiro não veio de Deus. Esse dinheiro veio para te trazer mais adiante um problema que vai se transformar numa ansiedade, que vai se transformar num trauma, que daqui a pouco vai se transformar num rancor e que mais à frente vai se transformar num câncer na tua vida. Ou no infarto, que mais tem hoje a gente morrendo de infarto, por causa de estresse e ansiedade. Gente que parece que tem tudo, mas não consegue sair de casa por causa de medo. E nós queremos sempre isso, sermos melhores, sermos reconhecidos. E queremos ser reconhecidos como superiores no meio do nosso povo. Parece que o verdadeiro sucesso é as pessoas olharem para a gente e falar assim: cara, você é bom. Quando Deus não está, o reflexo não é necessariamente imediato, pode até ocorrer, mas vai ocorrer, mais cedo ou mais tarde, o fruto dessa maldição vai chegar à tua vida e à vida dos seus descendentes. Como nós podemos restabelecer isso, então? Eu queria ler só mais um texto da Bíblia. Fica em Marcos, capítulo 4. Eu vou ler, porque eu vou pular uma parte aqui, que eu vou ler só o principal. Retornou Jesus à beira-mar para ensinar, e a multidão que se ajuntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar num barco, onde assentou-se. O barco estava no mar, e todo o povo agrupava-se na praia. E assim, ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas, e enfatizou ao ministrar: escutai, eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso,
e, não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, e porque não tinham raiz, secaram. Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E alertou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí Jesus vai explicar a parábola. E ele diz o seguinte, a partir do versículo 14: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada. Mas assim que a ouvem, Satanás vem e toma a palavra nelas semeada. Assim também ocorre com o que foi semeado no solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra. Porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa. Estas ouvem a palavra, acolhem-na e oferecem farta colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Vocês notem, ouçam essa palavra, quem tem ouvidos, ouça. E onde nós estamos aqui? Qual terra somos nós? É incrível que ele fala direitinho, que as sementes que caíram entre os espinhos vinham e sufocavam. E ela se torna infrutífera. A autoridade e a frutificação nas nossas vidas, ela se perde por causa disso. A gente pensa muito em frutos como sendo alguma coisa que a gente faz. E até o resultado daquilo que a gente faz. Mas eu tenho aprendido que muito antes do o que e do como, a gente precisa pensar no porquê. E quando a gente faz alguma coisa, se a gente não estiver baseada no porquê, a gente pode estar fazendo no sentido errado. E o que acontece é isso. As nossas vidas, elas começam a produzir coisas que, em primeiro lugar, deveriam estar produzidas em nós. A frutificação, ela precisa vir de nós, e a consequência do fruto que foi gerado em nós é o fruto que vai ser lançado nas outras pessoas. Não adianta eu fazer se eu não for antes. E a gente via, como exemplo, muitos homens, e hoje em dia, muitos homens erguendo altares ao Senhor em tudo que eles fazem. Eu entrei no projeto, e muito antes dele me dar o resultado, eu já estou reconhecendo que ele está ali. E quando vem o resultado não é meu, o resultado é do Senhor. Sabe o que quer dizer altar no Antigo Testamento? É o lugar que as pessoas erguiam para fazer oferendas a Deus. Eu não estou falando só de dinheiro. Naquela época, eles sacrificavam muito, né? O cara erguia um altar e ali sacrificava um animal puro pelos seus pecados,
dizendo que amava Deus, colocando Deus em primeiro lugar. E assim aconteceu, eu lembro, com Noé, após o dilúvio, quando ele pisa na terra, a primeira coisa que ele faz é erguer um altar. Porque aquele projeto de uma nova herança, de uma nova população, aquele projeto não era dele. Aquele projeto era do Senhor. E Jacó, a gente lembra que Jacó também, quando teve um encontro com Deus, ele ergueu um altar ao Senhor. Porque aquele encontro com Deus, ele não significava, agora eu tenho um status na igreja, agora eu posso falar, agora as pessoas vão me ver com mais importância. Não, agora eu tenho uma responsabilidade maior, porque eu vou conduzir aquele povo. A partir de mim, eu tenho a responsabilidade de gerar filhos, de, a partir daqueles filhos, gerarem outros filhos que serão chamados pelo nome do Senhor. E por fim, Josué, que após a travessia do Jordão, ele vai e a primeira coisa que ele faz, eles acampam e ele vai construir um altar e sacrificar ao Deus vivo. Porque o projeto de chegar naquela terra era um projeto de Deus. É um projeto que beneficiava o povo? Beneficiava. E a gente vai ser sempre beneficiado quando a gente estiver nos projetos do Senhor. Mas, em primeiro lugar, aquilo é não para a nossa glória, é para a glória do Senhor. Se vocês querem, se nós quisermos viver em torno de problemas, a gente pode continuar vivendo, escravizado por problema atrás de problema. Mas se a gente quiser uma vida mais linda, mais suave, com mais paz, alegria, justiça, esse é o reino de Deus que a gente busca. Paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Se a gente quer essa vida, a gente precisa, em primeiro lugar, direcionar os nossos projetos para o Senhor e não para os nossos benefícios. Sempre há tempo de voltar atrás. E para encerrar, vou ler uma breve história. Num pequeno país, de modo repentino, levantou-se um ditador, estabelecendo seu governo e alterando as regras governamentais e de convivência, impondo aos cidadãos obrigações que reduziam suas liberdades e também o produto do seu trabalho. Imediatamente, os habitantes daquele país ficaram inconformados. Sofriam por ver seus salários financiarem a realização de ideias contrárias ao que acreditavam. Sofriam também por sentirem que estavam sendo controlados e reduzidos à vontade do ditador. Com o passar do tempo, apesar de ainda reconhecerem estarem vivendo aquém de suas expectativas, deram continuidade às suas vidas. Seus filhos continuaram indo para a escola e aprendiam a cada dia como se conformar ao governo. Suas famílias continuavam sobrevivendo e a comida era o suficiente para as suas necessidades. No final, sem grandes expectativas, apesar de saber que não era o ideal, a falta de liberdade passava quase despercebida. Essa história não é uma história de cunho político, mas eu creio que é a história que aquele povo viveu naquela época e é muito da nossa história hoje. Muitas coisas têm passado despercebidas e a gente tem perdido a visão daquilo que é muito maior que Deus tem preparado para a gente. Eu sinto de Deus que tem pessoas aqui que não sabem ainda como livrar-se dos seus problemas. E eles começam a dizer assim, poxa, como que eu vou voltar atrás nessa determinada situação? Porque tem situações em que Deus vai falar assim, cara, esse emprego não é para você. Eu usei
exemplo que é muito fácil, né? Eu escolhi um emprego errado, mas Deus ainda continua me abençoando, pode continuar me abençoando naquele lugar, Ele vai ter um projeto para mim ali. Mas algumas vezes Deus vai falar assim: esse emprego não é para você. Esse namoro não é para você. Estava conversando com uma pessoa esses dias e ela falou: poxa, eu perdi 3 anos da minha vida namorando uma pessoa e eu sabia que aquela pessoa não era para mim. Mas eu tinha medo, porque eu sabia que quando eu fosse perguntar para o Senhor ia falar comigo para eu desmanchar. E eu não estava com disposição para isso. E por causa disso eu preferi permanecer no problema do que tomar uma decisão de corte. Conheço uma outra pessoa que agora já é senhora, e ela pediu a Deus, ela tinha um casamento e muitas pessoas vinham falar com ela: esse homem não é para você, você precisa sair dessa relação antes que... E ela estava assim mal de cabeça já, e ela colocou isso para Deus. Falou: Senhor, eu não quero que as pessoas venham falar, eu quero ver, eu quero que o Senhor me mostre. E faltavam 3 dias para o casamento. E ela encontra o noivo dela num carro, namorando uma outra menina. E ela vai para casa, faz um escândalo, vai para casa inconformada, não sei o quê. Mas 3 dias depois, ela estava no altar com aquele homem. E ela levou as consequências dessa união para o resto da vida inteira. Mas Deus não quer isso para a vida da gente. Se você, hoje, você tem um problema e você não vê a solução desse problema, vamos orar aqui. Que Deus vai dar a solução e a direção para você. Eu convido vocês a virem, a gente vai orar junto aqui. Esse aqui é o altar do Senhor para você hoje, o simbolismo que vai representar a sua entrega. A entrega daquele problema que você não sabe como resolver, aquele projeto que você não sabe como direcionar, ou que você está em dúvida se ele é para você. Venham. Isso aqui não diz respeito a mim, ao pastor, a ninguém. Esse lugar aqui é um lugar separado para você cultuar o seu Deus, aquele que estava na cruz e que já proclamou toda a vitória sobre a sua vida. Importa apenas que você fale assim: eis-me aqui. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e terei comunhão com ele. Amém?